Livro de Iachar, capítulo 15. Avraham no Egito. E nesse ano houve uma grande fome em toda a terra de Canaã, e os habitantes da terra não poderiam ficar por conta da fome, que era muito grave. Avrão e todos os pertencentes a ele se levantaram e foram para o Egito por conta da fome. E quando eles chegaram no ribeiro Mitzraim, lá permaneceu algum tempo para descansar da fadiga da estrada. E Avram e Sarai foram andando à beira do riacho Mitzraim, e sua esposa Sarai era muito bonita. E Avram disse à sua mulher Sarai: visto que o Todo-Poderoso te criou com um belo semblante, tenho receio que os egípcios me matem por isso, pois não existe temor a Yahweh neste lugar. Assim tu farás se te perguntarem, dirás que és minha irmã, a fim de que tudo vá bem comigo e que possamos viver e não sermos condenados à morte. Avrão ordenou o mesmo a todos aqueles que vieram com ele para o Egito por conta da fome. Também seu sobrinho Ló ordenou, dizendo: se os egípcios te perguntarem sobre Sarai, dirás que ela é irmã de Avrão. E ainda com tudo isto, Avram não descansou, mas ele tomou Sarai e a colocou num baú e escondeu-a entre os seus pertences, pois Avram estava muito preocupado com Sarai por conta da maldade dos egípcios. Avram e todos que pertenciam a ele se levantaram do ribeiro Mitzraim e foram para o Egito. E mal eles tinham entrado os portões da cidade, quando os guardas se levantaram para eles, dizendo: dai o dízimo ao rei do que vocês possuem, e então vocês poderão vir para a cidade. E Avram e aqueles que estavam com ele assim fizeram. Avram com as pessoas que estavam com ele foram para o Egito, e quando eles entraram, trouxeram a caixa em que Sarai estava escondida, e os egípcios viram o cesto. E os servos do rei se aproximaram de Avram, dizendo: que tens tu aqui neste cesto que nós não vimos? Agora abre o cesto e dá o dízimo ao rei de tudo o que ele contém. Então disse Avram: este cesto eu não vou abrir, mas tudo o que vocês pedirem por ele eu vou dar. E os oficiais do faraó responderam a Avrão, dizendo: é um baú de pedras preciosas, dá-nos 1/10 do mesmo. E Avram disse: tudo o que vocês desejarem darei, mas desde que vocês não abram o cesto. E os oficiais do rei pressionaram Avram e atingiram o cesto, e abriram-no com força, e olharam, e eis que uma bela mulher estava no cesto. E quando os oficiais do rei viram Sarai, foram golpeados com admiração pela sua beleza. E todos os príncipes e servos do faraó se reuniram para ver Sarai, pois ela era muito bonita. E os oficiais do rei correram e disseram a Faraó tudo o que tinham visto, e eles elogiaram Sarai ao rei. E Faraó ordenou que fossem buscá-la, e a mulher foi trazida diante do rei. E Faraó viu Sarai, e ela lhe agradou muito, e ele se maravilhou com a sua beleza, e o rei se alegrou muito em sua conta, e deu presentes para aqueles que lhes trouxeram notícia sobre ela. E a mulher foi então levada para a casa de Faraó. Avram ficou aflito por conta de sua esposa. Ele orou a Yahweh para libertá-la das mãos do Faraó. E Sarai também orou naquele momento e disse: ó Todo-Poderoso, tu disseste ao meu senhor Avrão: sai da tua terra e da casa de seu pai, para a terra de Canaã. E tu prometeste que nos abençoaria se andássemos os teus mandamentos. E agora, eis que temos feito o que mandaste a nós, e deixamos a nossa terra, as nossas famílias, e nós fomos para uma terra estranha e para um povo que nós não temos conhecido antes. Nós viemos para esta terra para evitar a fome, e neste incidente o mal se abateu sobre mim. Agora, pois, ó Todo-Poderoso, livra-nos e salva-nos da mão do opressor, e faz-me bem por causa da tua misericórdia. E o Todo-Poderoso ouviu a voz de Sarai e enviou um anjo para livrar Sarai do poder de Faraó. O rei entrou, sentou-se diante de Sarai, e eis que um anjo de Yahweh estava de pé sobre eles.
E ele apareceu para Sarai e disse-lhe: Não temas, porque o Todo-Poderoso ouviu a tua oração. E o rei se aproximou a Sarai e disse-lhe: Quem é o homem que te trouxe? E ela disse: Ele é meu irmão. E o rei disse: Compete-nos a fazê-lo grande, para elevá-lo e fazer-lhe todo o bem que tu mereces de nós. E naquela época o rei mandou a Avram prata, ouro, pedras preciosas em abundância, juntamente com gado, servos, homens e servas empregadas domésticas. E o rei ordenou que Avram fosse trazido. E ele sentou-se no tribunal da casa do rei, e o rei a Avram muito o exaltou naquela noite. O rei aproximou-se para falar com Sarai, e ele estendeu a mão para tocá-la. E foi quando o anjo o feriu muito. Ele ficou apavorado, e ele se absteve de alcançar a ela. E o rei chegou perto de Sarai, e um anjo o feriu. E agiu assim com ele a noite inteira, e o rei ficou apavorado. E o anjo naquela noite feriu fortemente todos os servos do rei, toda a sua casa, por causa de Sarai. E houve uma grande lamentação naquela noite entre as pessoas da casa de Faraó. E Faraó, vendo o mal que se abateu sobre ele, disse: Certamente que é por causa desta mulher. E ele afastou-se dela e falou-lhe brandamente. E o rei disse a Sarai: Fala-me sobre o homem com quem tu vieste aqui. E Sarai disse: Este homem é meu marido. E eu disse-te que ele era meu irmão, porque eu estava com medo, que o entregasse à morte por maldade. E o rei manteve-se longe de Sarai, e as pragas do anjo de Yahweh cessaram de afligi-lo e a sua família. E Faraó sabia que ele havia sido ferido por causa de Sarai, e o rei ficou muito espantado com tudo isto. E pela manhã o rei chamou a Avram e disse-lhe: Que é isto que fizeste contra mim? Por que disseste tu, ela é minha irmã, de forma que por causa de uma mulher sobreveio esta praga pesada sobre minha família? Agora toma tua mulher, leva-a e vai-te de nossa terra, para que todos nós não morramos por sua causa. E Faraó levou gado, servos, prata, ouro para dar a Avram, e ele voltou com sua esposa Sarai. E o rei tomou uma donzela, quem ele gerou por suas concubinas, e ele lhe deu a Sarai por a sua serva. E o rei disse à sua filha: Melhor para ti, minha filha, seres ser serva em casa deste homem, do que ser dona da minha casa, depois que nós vimos o mal que se abateu sobre nós em conta desta mulher. E Avram levantou-se, e ele e todos os pertencentes a ele, e foram embora do Egito. E Faraó mandou alguns de seus homens para acompanhá-lo e a tudo o que foi com ele. Avram voltou para Quenaã, para o lugar onde ele tinha feito o altar, onde primeiro tinha armado a sua tenda. E Ló, filho de Harã, irmão de Avram, tinha um número grande de gado, ovelhas, vacas, tendas, pois o Todo-Poderoso o abençoou por conta de Avram. E quando Avram estava habitando na terra, e os pastores de Ló brigavam com os pastores de Avram, pois suas posses eram grandes demais para que eles permanecessem juntos na terra, e a terra não podia sustentá-los por conta de seu gado. E quando os pastores de Avram iam alimentar seu rebanho, não iam para os campos do povo daquela terra. Mas o gado dos pastores de Ló fazia de outra forma, pois eles foram obrigados a alimentá-lo nos campos do povo daquela terra. E o povo da terra viu isto diariamente, e eles brigaram com Avram por causa dos pastores de Ló. E disse Avram a Ló: O que é isso que me fazes, para me fazer desprezível para os habitantes desta terra, para que tu ordenes os teus pastores para alimentar o teu gado nos campos de outras pessoas? Tu não sabes que eu sou um estranho nesta terra, entre os filhos de Quenaã, e por que fazes tu isso a mim? E Avram todos os dias brigava com Ló por conta disso. Mas Ló não quis ouvir a Avram, e ele continuou a fazer o mesmo, e os habitantes da terra vieram e disseram a Avram. E disse Avram a Ló: Quanto tempo queres ser tu para mim uma pedra de tropeço para com os habitantes desta terra? Agora peço-te que não haja mais brigas entre nós, pois nós somos parentes. Mas peço-te que te separes de mim. Vai, escolhe um lugar onde tu possas habitar com o teu gado e tudo o que pertence a ti, mas mantém-te a uma distância de mim, tu e a tua casa. E não tenhas medo de te afastares de mim, pois se alguém te prejudicar, fica sabendo
que eu irei vingar a tua causa dele. Apenas afasta-te de mim. E quando Avram tinha falado todas estas palavras a Ló, em seguida levantou-se e Ló levantou os olhos em direção à planície do Jordão e viu que todo este lugar era bem regado, bom para o homem e tinha muito pasto para o gado. E Ló foi para aquele lugar e ele armou ali a sua tenda em Sodoma e foram separados uns dos outros. E Avram habitou na planície de Manre, que está em Hebrom, e armou ali a sua tenda. E Avram permaneceu no local durante muitos anos.